Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao canal Tudo Está Ligado. Nós temos um alerta importante neste dia 29/11/2023. Meus queridos, um satélite da NASA chamado de Copérnicus Sentinel 2023 DLR detectou algo que pode ser preocupante em relação à nossa camada de ozônio. Esse satélite detectou um aumento no buraco da camada de ozônio sobre a Antártida. Então, é preciso que nós é, possamos analisar e ficar em alerta em relação a isso. É possível que esse buraco da camada de ozônio ele possa estar sendo o responsável por esse aquecimento louco na atmosfera da Terra, na troposfera aqui da Terra. Ou seja, essa camada de ozônio, o ozônio ele protege, ele esfria o planeta de certa forma e protege nós, a humanidade, dos raios cósmicos. Então, nós vamos ler a matéria para que vocês possam ouvir e entender o que está acontecendo neste dia 29. Esse é um alerta muito importante, tá, gente? Vocês sabem que a camada de ozônio ela fica entre 15 e 30 quilômetros acima da troposfera da Terra e protege a humanidade dos nocivos raios ultravioleta do Sol e raios cósmicos também, né? Um estudo descobriu que o buraco na camada de ozônio tinha no seu núcleo diminuído 26% em 2022 em comparação com 2004. Só que o buraco também se alargou para dimensões recordes nos últimos anos. Ele diminuiu no núcleo, mas ele alargou nas bordas, né? Nesta imagem em cores da NASA, o azul e o roxo mostram o buraco na camada protetora de ozônio da Terra, sobre a Antártida. Essa imagem é NASA via AP. As pessoas falam sobre a camada de ozônio desde 1980. A camada de ozônio é cerca de entre 15 e 30 quilômetros acima da troposfera da Terra, como já foi falado, e protege dos raios nocivos do Sol. Depois que os cientistas soaram o alarme sobre a destruição da camada de ozônio e suas consequências prejudiciais para os seres humanos, a humanidade proibiu os clorofluorcarbonetos, os CFCs, comumente encontrados em refrigerantes, sprays e solventes. Desde então, muitos estudos afirmaram que a camada de ozônio se regenerou e disseram que poderia até voltar a estar inteira dentro de algumas décadas, mas agora o novo relatório diz que pode não ser o caso, ou seja, não é bem assim. Mas o que diz o relatório? É que isso significa. E o que isso significa para a humanidade, gente? O que aconteceria se não houvesse camada de ozônio? Explicam os cientistas. De acordo com um novo artigo publicado na revista Science, Cientistas, de pré-impressão no AR-Chive, a camada de ozônio é extremamente importante para manter uma temperatura ideal na superfície do planeta. Os resultados da pesquisa afirmam que, no caso não houvesse uma camada de ozônio, a temperatura reduziria em aproximadamente 3,5 graus. Em uma simples explicação, os cientistas afirmam que a radiação do Sol desempenha um papel muito importante na definição da temperatura média global. Parte dessa radiação é absorvida e reabsorvida, criando um efeito estufa e uma temperatura mais aquecida. Contudo, o clima depende de diversas mudanças ambientais para ser o que é, incluindo o ozônio. A maioria dos estudos sobre o tema aborda a importância crítica da camada de ozônio no bloqueio da radiação ultravioleta do Sol. Contudo, o novo artigo tenta entender o papel do ozônio para a temperatura e o clima do planeta. Segundo os pesquisadores, a camada de ozônio é responsável por aumentar, em média, a temperatura da Terra. Em um mundo sem ozônio, o O3, ocorrerá um resfriamento da estratosfera superior, onde o ar não conseguiria reter a umidade, causando um clima muito mais seco. Além de a falta de umidade dificultar a formação de nuvens, as mudanças na estabilidade troposférica da Terra possibilitariam apenas nuvens em regiões mais altas e mais baixas.
Os cientistas afirmam que a falta de ozônio causaria consequências drásticas para os padrões climáticos sazonais em diferentes regiões da Terra. Descobrimos que a mudança na temperatura da superfície é causada principalmente pelo fato de a atmosfera ser muito mais fria quando o ozônio está ausente. Isso o torna mais seco, enfraquecendo substancialmente o efeito estufa. Também examinamos o efeito da estrutura da troposfera superior e da estratosfera inferior na formação de nuvens e na circulação global dos ventos, né? Os pesquisadores escrevem no artigo Terra sem camada de ozônio. A utilização de um modelo circulando geral em 3D chamado de Commute Earth System Model. Os cientistas testaram os efeitos de vários níveis de O3 no clima da Terra, ao complementar os resultados com cálculos de fluxos radioativos 1D. Os cientistas conseguiram descobrir o motivo da mudança de temperatura. Ela é causada principalmente pela estratosfera ser muito mais fria quando não há ozônio. Ou seja, em conclusão, meus irmãos, se não houver ozônio, a temperatura da estratosfera fica fria e dificulta a formação de umidade e de nuvens carregadas de chuva. Ou seja, o clima vai ficar quente e seco lá embaixo, entendeu? E não vai ter nuvens com chuva. Ou seja, a temperatura vai ficar muito, perdão, o clima vai ficar muito árido na Terra. Então tá aí a reportagem para vocês. Eu vou deixar um vídeo também, um vídeo muito importante, o link do vídeo, e 2 links para vocês verem que essa reportagem saiu no X, né, no ex-Twitter, e no site Tecmundo, para que vocês possam conferir, tá bom? Este é o vídeo de hoje, um alerta muito importante a respeito da camada de ozônio, do buraco, eu diria que buraco na camada de ozônio do planeta, ok? No mais, eu agradeço a todos pela participação aqui no canal Tudo Está Ligado, e desejo que vocês possam ter uma boa semana. Você que não é inscrito aqui, eu te convido a se inscrever no canal e clicar o sino de notificações. No mais, fiquem todos na paz do Criador e um forte abraço e até o próximo vídeo.